Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Eu tenho problemas com data, peço desculpas. Queria agradecer a todo mundo que está conosco mais uma vez. Ao meu lado tem o repórter Francis Juliano e quando o Francis está aqui a gente fala do interior, né? Daqui a pouco vocês vão entender porque Francis é o nosso convidado para estar aqui conosco no Projeto Prisma. Seja bem-vindo mais uma vez, Francis. Obrigado, Fernando. Mais uma vez aqui presente no Prisma, é sempre uma alegria e vamos bater esse papo. O nosso convidado desta segunda-feira é o presidente em exercício da Assembleia Legislativa da Bahia, mas uma figura extremamente conhecida na cidade de Vitória da Conquista, o ex-prefeito da cidade, Zé Raimundo, deputado pelo PT, a quem eu agradeço a disponibilidade para estar conosco aqui no Projeto Prisma e peço também que se apresente para os nossos espectadores. Obrigado, seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Fernando, eu agradeço também a Francis e quero parabenizar este órgão, o Bahia Notícias, esse programa Prisma, que traz a vida dos homens públicos, não é? Especialmente aquelas pessoas, aquelas personagens que ocupam um cargo público. É muito importante que, nesse momento em que o mundo inteiro discute modelo de democracia, que a população conheça a vida de cada um, das pessoas que ocupam cargo. Por isso, eu quero parabenizar e agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, conversando com esse público extraordinário, né? Que antigamente a gente falava dos locais, hoje é o mundo, né? Porque a internet chega em tudo quanto é lugar. É um quem prazer, é Zé Raimundo, para quem não conhece? Ô, Fernando, eu sou filho aqui do Recôncavo, né? Filho de trabalhadores rurais, morei na zona rural até os 14 anos de idade. E ali no período da modernização da Bahia, nos anos 50, quando começaram a chegar grandes projetos econômicos como a Petrobras, a siderurgia, a modernização também de toda essa região do Recôncavo, muitas cidades foram impactadas com a presença desses organismos, né? Principalmente da Petrobras. E ali as comunidades rurais foram, digamos assim, retiradas daquela região e as pessoas procuraram outros caminhos. No meu caso, aos 14 anos de idade, eu vim para Salvador, não é? À procura de oportunidades, trabalhar, estudar. Nós já tínhamos aqui, minhas irmãs, meus irmãos já estavam aqui em Salvador. Sou filho de uma família de 12 irmãos. Nossa, né? 11 é grande. E eu 12, minha mãe, eu sou o caçula do primeiro casamento, meu pai morreu, minha mãe casou depois, teve mais 4 filhos, né? E viemos para Salvador. E aqui, graças a Deus, né, tivemos a oportunidade de fazer escola pública, estudei no Severino Vieira, fui comerciário, fui metalúrgico, fiz 2 cursos universitários, e aí, nos meados dos anos 70, eu me mudei para Vitória da Conquista, para poder, naquele momento, estava se implantando o ensino superior na Bahia. E já graduado, e já com pós-graduação, eu me tornei professor e lá construí uma vida, né? Meus filhos foram criados, nasceram em Vitória da Conquista. Cidadão conquistense, né? Graças a Deus, é uma cidade maravilhosa, quase meio século de vida lá, né? Então, eu digo que o bom mesmo é você poder escolher onde mora, né, França? Então, Fernando, então assim, claro, nasci na minha comunidade, né? Mas hoje a minha identidade, meu coração, minha alma, minha vida é Vitória da Conquista. Foi o que eu fiz na vida, foi ensinar, trabalhar, né? E lá é o meu locus de aspirações e de realizações. O senhor está assumindo a Assembleia Legislativa temporariamente, né? Pela segunda vez. O presidente, o Adolfo Menezes, dessa vez foi para a Arábia Saudita. Foi um destino relativamente normal, porque ele gosta de alguns destinos inusitados. Como é esse processo? O senhor que é uma figura que nunca foi tão visível do ponto de vista como parlamentar, né? Teve uma atuação sempre discreta, vim para uma posição de destaque depois de tanto tempo já lá no parlamento. Veja, Fernando,
A gente sabe que o parlamento, né, é um poder plural, diverso, né? São várias as forças políticas, várias correntes partidárias. E, naturalmente, a gente tem que, na medida do possível, né, trabalhar coletivamente. E uma das minhas marcas, modéstia à parte, é o trabalho coletivo. Eu estive, durante um tempo, como presidente da CCJ, pude relatar alguns importantes projetos, como aquele da concessão dos cartórios, né? Eu fui até destaque, né, porque eu fiz um trabalho para poder congregar as mais diversas ideias e, digamos assim, e proposta para poder viabilizar aquele projeto. Mas realmente eu sou uma pessoa que trabalho muito no coletivo, não procuro fazer, digamos assim, na minha ação política é o espetáculo, porque está muito em moda também na internet, não é? Políticos que procuram aparecer de qualquer maneira, né? Mas graças a Deus eu tenho o respeito e a consideração dos pares, né? E isso me levou à condição de primeiro vice-presidente. E tanto nas comissões como no parlamento, nas atividades parlamentares, na plenária, eu procuro sempre, como disse, né, levar as propostas do meu partido, do meu coletivo. E foi assim também que não só a minha bancada, mas também os outros partidos, né, fecharam com aquela proposta de chapa, com o nosso presidente Adolfo Menezes e eu na vice-presidência. E aí eu sempre digo, né, que o vice-presidente ele não pode ser um tocador, né, de bumbo numa orquestra sinfônica, assim na frente, né? Claro que a percussão tem um papel na orquestra sinfônica, né, Fernando? Mas assim, então é discrição e confiança, né? E naturalmente eu vou procurar, já é a segunda vez que eu assumo a presidência, tocar a parte administrativa. Estamos agora no mês de julho de recesso, né, Francis? Não tem... Facilita um pouco, né? Facilita um pouco, porque... E também nesse período, assim, algumas votações, eu assumi também a presidência para poder, às vezes, até aliviar um pouco o presidente, né? Ele teve uns problemas familiares também, ficou um tempo não presente em todas as sessões. Me parece que a esposa dele também teve um problema de saúde. Teve que fazer assim, uma cirurgia, exatamente. Aí eu pude presidir várias sessões, até algumas tensas, né? Mas graças a Deus com a colaboração dos líderes, né? Porque o parlamento funciona muito com as entradas dos líderes partidários, né? Foi tranquila. Inclusive votações até polêmicas nós conseguimos e estamos aí ajudando, exercendo o nosso papel de parlamentado. Eu sou mais distrital porque minha base realmente é o sudoeste da Bahia, né? Embora tenha muitos amigos, eu fui votado em muitos municípios, aqui mesmo na capital, Salvador, tenho muitos amigos nas nossas universidades, né? Eu que sou oriundo lá da UESB, né? Fui professor 35 anos na UESB, 43 anos, né? Eu trabalhei antes também em outras instituições, não é? Tenho amigos aqui na UFBA, na UNEB, né? Em Feira de Santana, ou seja, tenho também parentes em Salvador, né? Mas o importante é a gente ir tocando a nossa vida, né? Com calma, com tranquilidade, para ver se a política pode ajudar a humanidade. Eu acredito que sim, por isso que eu estou nela. Deputado, o senhor foi prefeito de Vitória da Conquista, a cidade foi o grande modelo do PT na Bahia durante muitos anos. Ela foi governada pelo PT desde o início da década de 90 até 2016, quando o Ezen Guzmão vence uma disputa bem acirrada já. E aí, em 2020, a gente até vivencia uma nova disputa acirrada, o senhor participando ativamente desse processo. Por que o PT em Conquista não conseguiu se perpetuar depois do ciclo de 20 anos, não foi? 20 anos. Veja, Fernando, nós realmente tivemos o privilégio de integrar, eu que sou fundador do PT em Vitória da Conquista, na Bahia e nacionalmente, né, porque ele foi desde junho de 1980 que nós estamos nesse movimento dentro do partido. E construímos digamos assim, um projeto para a cidade. E em 92, eu fui candidato a vice-prefeito em 88 e 92. 88 com o meu amigo faleceu já, Walter Pires, e 92 com o Guilherme. Em 92 o Guilherme era do PV e eu era do PT.
Aí em 94 eu estava fazendo pós-graduação, estava fazendo doutorado na USP, tranquei o curso porque não tinha alternativa para ajudar o partido. Em 96, Guilherme foi candidato, se elegeu em 96, assumiu em 97, aí já em outra composição. E a partir dali nós fizemos realmente uma revolução na cidade. Aproveitamos o momento do SUS, aproveitamos o momento do Fundef na época, né? Ou seja, implantamos políticas públicas que construíram uma marca, como você disse, em Vitória da Conquista. Em 2000 eu fui vice-prefeito novamente de Guilherme, fui eleito em abril de 2002, ele saiu para ser deputado federal, eu assumi a prefeitura e fui reeleito em 2004. E aí, daquela primeira fase, nós construímos uma rede de proteção social, direito da criança e do adolescente, do idoso, ensino fundamental na zona rural que não tinha, todos os distritos de Vitória da Conquista, ainda lá no final de 97, 98, nós implantamos atenção básica, ou seja, unidade de saúde da família. Tivemos como secretário nada menos, nada mais do que Jorge Sola, foi secretário de saúde, Capistrano Filho, né? Davi Capistrano, um grande sanitarista, deu assessoria a Guilherme. Nós também tivemos muitas parcerias com a educação, ou seja, procuramos levar para a Conquista as boas práticas. Introduzimos o orçamento participativo, as conferências, não é? Chegamos a reunir 40 mil pessoas discutindo o orçamento da cidade, ou seja, era uma invenção, era uma construção, era, digamos, uma novidade na política, não é? Então implantamos isso, e aí Guilherme voltou, né? 2008, 2012, 2016. Em 2016 você sabe que... E quero dizer também o seguinte, depois dessa parte social, nós implantamos uma estrutura, aproveitamos o governo Lula e o governo Wagner e construímos uma infraestrutura urbana na cidade, grandes avenidas como quem aí de Conquista, a região conhece, Olívia Flores, não é? Levamos a Universidade Federal para a Vitória da Conquista, levamos o IFBA Superior, ou seja, então impactamos, Francis, digamos assim, todos os setores sociais, um bom diálogo com o empresariado, mas você sabe que o tempo vai... O desgaste. Né? O desgaste vai cansando e pegamos a crise, o impeachment da Dilma, né, em 2016, depois daquela onda antipetismo, o PT só tem ladrão, o PT é corrupto, o PT, né, só tem malandro, era aquela imagem que foi, infelizmente, divulgada, e isso impactou muitas prefeituras, muita liderança. Em 2016, eu concorri também ali, o pessoal pediu, né? Porque naquele momento eu tinha como referência meu governo de Guilherme, fomos para a luta, sabíamos que era muito difícil. E em 20, não é? Aí perdemos 16, deixamos muitas coisas lá para poder o então prefeito Ezio Gurmão, ele tocou as obras, tínhamos tudo para ter ganho a eleição em 2020, mas veio a pandemia, né? Ganhamos no primeiro turno, perdemos por 3 mil votos no primeiro turno. No segundo turno tem até uma ação jurídica ainda que corre até hoje, porque nós entendemos que houve abuso do poder econômico, abuso do poder político, né? As fotos, as imagens, né? De forma exagerada, obras feitas sem contrato, empresários fazendo ações na zona rural, enfim, muita coisa que eu não quero chorar o leite derramado, né? Vamos tocar para frente aí. O importante é que hoje a cidade reconhece o nosso legado, né? E aí a vida é isso também, quer dizer, a política ganha se perde, né? Perdemos 2 eleições, mas deixamos nosso legado, graças a Deus. As pessoas costumavam até dizer, o PT de Conquista é diferente, o PT é diferente. E de fato é. Nem jeito de político, como se diz na gíria, nem eu, nem Guilherme, nem Valdenor temos. Isso é bom, né, porque as pessoas reconhecem de que qualquer cargo público, qualquer dirigente pode ser um cidadão comum, não é? Mas, por outro lado, também isso mostra os padrões mentais das pessoas que querem os políticos de determinadas maneiras, né? Sim. Mas o certo é que nós estamos lá trabalhando, a cidade continua se desenvolvendo, a melhor cidade do Norte e Nordeste, saneamento básico, nós conseguimos projetos extraordinários, ciclovias, ciclofaixas, não é... Ele está puxando a sardinha para o lado dele, né, não é assim, autoelogio não, mas de fato a cidade é diferenciada. Tem bonita cidade na Bahia. A Suíça baiana, né?
Suíça baiana. Fernando falou aí sobre a hegemonia de Conquista, que era uma hegemonia conhecidíssima. Agora tinha uma outra hegemonia também, conhecida, que era na cidade de Pintadas. Pintadas também teve 5 mandatos consecutivos com o PT, inclusive com a hoje deputada Neuza Cadore, foi prefeita. Neuza perdeu, né, e essa hegemonia se rompeu, só que o PT retomou a política lá em Pintadas. Isso. Hoje eu vejo que Conquista é uma cidade bem dividida. O PT, a esquerda, o PT tem 4 vereadores, o PCdoB tem 3. Há umas brigas lá entre PCdoB e PT. Como é que faz para retomar isso? Não é uma tarefa fácil, né? Não, França, realmente não é, mas eu acredito o seguinte, olha, o que é que ocorreu entre, digamos assim, 2005 e 2020? Né? O Brasil mudou. As cidades, as grandes cidades, elas se distanciaram, quer dizer, parte da população se distanciou um pouco daquela tradição nossa que nós construímos ao longo da militância, que eram as associações, que eram os sindicatos, que eram os movimentos coletivos, não é? A chegada da internet muda essa relação, há um crescente individualismo, não é? E esse universo ele foi contaminado com as fake news, com a internet, não é? Com parte da mídia nacional, digamos assim, exageradamente com o antipetismo. Não se trata de, digamos assim, de não aceitar críticas, não. As críticas são normais na política, no nosso partido, em qualquer partido. Mas houve, doutrinariamente, um projeto de desgastar e de desqualificar o Partido dos Trabalhadores, né? E isso pegou. E essas cidades, né, grandes e médias, essa classe mais recém-chegada, né, apostou muito achando que era produto da individual, né, a meritocracia, tudo isso, digamos assim, enfraqueceu aquele discurso nosso da militância, do projeto nacional, né, e acabou, de certa maneira, não é, tirando do PT aquele protagonismo. Mas, mesmo assim, as 2 eleições que nós perdemos em Vitória da Conquista, mantivemos em torno de 43%, 45% dos votos. Isso mostra realmente que a cidade está dividida, mas, quer dizer, 6, 7% da população, ela mudando, né, digamos assim, do lado que eu diria do lado da direita, ela virá para o centro-esquerda, que é o PT e os seus partidos aliados. E nós estamos vendo que o retorno do Lula, a 5ª vitória do partido na Bahia, agora com Jerônimo, nós temos condições de retomar a Vitória da Conquista. E para isso nós já estamos trabalhando, que adiante na nossa conversa a gente pode detalhar como estamos vendo esse futuro, Fernando. Mas eu acredito assim, o bom é que as pessoas reconhecem que os governos de Guilherme foram bons governos, que o governo de Zé Raimundo, os governos de Zé Raimundo, os 2 governos meus foram bons também, porque nós construímos um diálogo com a cidade, uma infraestrutura, a cidade se desenvolve, né? E depois, o retorno do Lula, do projeto nacional, a região vai ser impactada novamente. São grandes os projetos que nós temos já numa agenda de projetos nacionais e uma agenda de projetos estaduais e locais, para mostrar para a cidade. O mais importante é que a Bahia precisa de centros dinâmicos como Vitória da Conquista, como o Sul, como a região de Juazeiro e Petrolina, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, não é? Porque a Bahia, historicamente, Fernando, foi, como dizem aqui os nossos economistas, né? Eram, digamos assim, os cantos da Bahia, eram ilhas, né? Historicamente, nós só tínhamos o Recôncavo, um pouco a Chapada, o período do ouro, e o resto do quê, né? Quer dizer, pouco dinamismo. Agora não, você vê o sul da Bahia, né? Celulose, turismo muito forte, Juazeiro com a fruticultura irrigada, né? A Chapada Diamantina com turismo, Vitória da Conquista é um centro universitário, Guanambi se desenvolvendo. Então, a Bahia precisa desse projeto, né? E também Salvador, a revolução que foi feita em Salvador. Eu sou do tempo que eu andei de bonde em Salvador, Fernando, viu, França? Eu andei de bonde em Salvador. Tem tempo isso, hein? Hoje é metrô, né? Hoje é metrô, BRT, né? Então a Bahia está se desenvolvendo e a gente precisa ter
essa visão. É preciso equalizar mais geograficamente, não só socialmente, que nós somos um país muito pobre, muito desigual, o Nordeste também. É preciso insistir nesse projeto, um projeto nacional. E nós vamos conversar com a população, inclusive com o empresariado. O empresariado precisa ter uma visão de futuro do mercado interno, é isso que gera renda, é isso que gera emprego, é isso que gera lucro para todos os segmentos sociais. Agora, você não acha que também o tempo, são 20 anos, isso não cansa também não? O pessoal quer mudar, quer trocar... Né, a gente fala muito nos ciclos de 16 anos, né? E aí agora a gente está num ciclo de 20 anos. O PT em Conquista perdeu quando chegou nos 20 anos. Esse receio, né, Francis? Era nesse caminho a sua pergunta? Isso, né? Porque as pessoas sempre são ávidas, né? É tanto que as campanhas políticas, elas sempre trabalham a questão da mudança, né? Às vezes, alguns com terror, cuidado com o que você pode mudar, mas o eleitor quer a mudança, né? Então, chega um momento que as coisas se esgotam. Esgotou o modelo lá do PT? Olha, em 16, eu diria que havia um cansaço. Em 16 havia um cansaço, e esse cansaço foi reforçado pela crise... Pelo contexto nacional. Nacional e ainda pelas essas novidades da comunicação humana, né? Quer dizer, a internet, o celular, fake news, tudo isso aí contribuiu para a nossa derrota em 16. Em 20, nós quase ganhávamos a eleição. O detalhezinho aí foi internamente, a gente acho que cometemos alguns erros, mas foi o exagero. Então, assim, agora, com o retorno de Lula, eu acho que esse cansaço de 16, eu acho que ele já passou, a população já fez uma experiência com outro projeto de 8 anos, então é um bom tempo, olha, 8 anos, muito provavelmente a população está se perguntando o que fazer agora em 24. E aí... O nosso desafio é esse, é trazer algumas novidades, inclusive com pessoas, né? Por isso mesmo a gente está trabalhando... O próprio Valdenor é a primeira vez, né? Exatamente, Fernando. Porque ao longo desse período era eu e Guilherme e eu, né, que a gente apresentava. Né? Olha, eu fui candidato em 88 a vice, 92, 2000, Guilherme... É 92, um desafio para o PT como um todo, esse processo de renovação. O senhor foi candidato desde 88 até 2020, a Prefeitura de Conquista em alguns momentos. O prefeito, o deputado, o vice, coisa assim. A gente tem essa questão da renovação da esquerda como um todo. A gente, inclusive, já discutiu aqui no Projeto Prisma com o Éden Valadares, que é o presidente estadual do PT. É um dos grandes desafios da esquerda brasileira, esse processo de renovação, de aparecerem novos nomes que não necessariamente são novos em idade, mas que não foram testados politicamente, como é o caso, por exemplo, do próprio Jerônimo, que não tinha sido testado e aí foi eleito governador da Bahia? Sem dúvida alguma, eu acho que esse é o caminho. Agora, a dificuldade maior é de onde sairão essas lideranças. Porque como nós tínhamos um laboratório, nós tínhamos, digamos assim, um viveiro de militância, que era, tradicionalmente, né, os movimentos sociais, eram os movimentos sociais que dali que saíam, né, os dirigentes de sindicato, vejam no nosso caso de Rui e de Wagner, né, foram crias dos movimentos sindicais. O Rosenberg, outras lideranças dos petroleiros, aqui dos professores, né? Isso no campo da esquerda. No campo do centro e da direita, já faz parte da elite, ou seja, são os filhos, são os clãs que vão se reproduzindo, né? E muitos deles nasceram dentro do aparelho do Estado, ocupando cargos de secretário, que tem visibilidade pública, não é? A não ser um ou outro de mídia, né, um jogador, um artista, né, mas, em geral, são essas estruturas de poder, de governo, que são, hoje, né, o ambiente de gestação de lideranças. Eu acredito também que, claro, nós temos ainda movimentos, agora mesmo, né, a representação dos indígenas, né, a representação de alguns discursos também inovadores, como no Rio de Janeiro, o Boulos em São Paulo, né? Ou seja, há um potencial ainda de novidades, mas, de fato, nós precisamos pensar uma metodologia, uma pedagogia para mostrar para a sociedade que nós temos quadros, por exemplo, tem secretários aí brilhantes,
tem secretários excelentes que, às vezes, também tem essa história de que o partido, às vezes, monopoliza os mesmos nomes ali. Tá? Então, tem que abrir. É isso que nós estamos tentando fazer, inclusive, é uma das críticas ao PT. Né? O PT antes decidia os nomes para os pleitos em prévias e tal, e agora o que se impera é um certo caciquismo. Né? O governador Rui colocou a Major Denise, Jerônimo, foi também o mesmo processo, Wagner, enfim. O PT deixou de lado isso porque se tornou esse partido grande, tem condição de voltar a ser o que era antes, prévias, ou você acha que esse é um caminho que o PT já percorreu, não tem jeito mais? Olha, assim, voltar ao que era antes é difícil porque naquele momento nós não éramos governo, ou seja, a gente fazia tudo com as próprias pernas, de forma muito coletiva. À medida que muito orgânico, né? Muito orgânico, esse é o termo correto, Fernando, muito orgânico. Aí você vai criando outras estruturas, né? O líder, um governador tem um peso, né? Um secretário tem um peso. Aí, de fato, o fenômeno da burocratização. Infelizmente, é um fenômeno que ocorreu no mundo inteiro, na social-democracia europeia, na União Soviética, na China. Na China é um caso particular, porque 1 bilhão e 400 milhões, se não tiver centralização, não tem política lá. Não é? Mas eu acho que é um meio termo. A gente tem que valorizar as lideranças e buscar uma energia coletiva. Esse movimento que o Lula fez, aquela imagem da posse do Lula, é uma imagem para o mundo, mostra para o mundo, o próprio gabinete do Lula. Se colocar um Silvio Almeida, que era um grande jurista negro, professor universitário, que só nós, assim, mais ligados ao movimento da academia, conhecia o Silvio, né? E ele é filho de Barbosinha, goleiro do Corinthians, né? Alvo de preconceito, e esse nome Barbosinha era uma alusão a Barbosa. O Barbosa aqui... Da Copa de 50. Da Copa de 50, que a imprensa, na época, a imprensa disse, negro não pode ser goleiro. Lembre que, né, até 23 não tinha negro no futebol, né? O pau de arroz do Fluminense, havia ainda muito preconceito no futebol. E o Barbosinha, o pai do Silvio Almeida, ele era goleiro do Corinthians e tomou um frango. Aí a imprensa e a torcida, né, botou esse carimbo dele, Barbosinha. O nome dele não era Barbosinha, acabou ficando Barbosinha. Então, a presença de Silvio Almeida, a irmã de... Aniele Franco, quer dizer, a Nízia, a ministra da Saúde, que é baiana, né? Os pais dela da Bahia, de Condeúba. Né? Essa informação não tinha, não. Condeúba é perto de Conquista? É perto de Conquista, ali, perto de Conquista, né? Ou seja, então é um ministério extremamente... A própria presença, veja, do agronegócio, do Mato Grosso, o ministro do Mato Grosso... Carlos Fávaro. Que ao meu ver, que é um projeto nacional. Ele é o negócio, para você ver... Então, assim, a presença também da ministra, né, do Planejamento... A Simone Tebet. Ou seja, então, o Lula sinalizou que é possível você trazer para o primeiro plano, né, pessoas, até mesmo do centro, como novidade. Eu acho que o desafio para o PT na Bahia, em Vitória da Conquista, em Feira de Santana, nas grandes cidades. Porque, veja, nós perdemos, não foi só Conquista em Feira, né? Acho que lá a fake news funcionou tão forte, que agora mesmo foi um pastor foi condenado lá. 2 pastores, ele condenado na justiça, no caso de Conquista, e o outro foi um famoso pastor do Rio de Janeiro, que pagou uma multa de 7 mil e gravou pedindo desculpas, porque ele tinha dito no segundo turno, né, ele tinha dito que o PT era a favor disso, daquilo, ou seja, a pauta preconceituosa, né? Na cabeça dele, que era preconceito ideológica, de costume e tal, dizendo que o PT era a favor de tudo aquilo. Né? E aí foi obrigado agora, pagou 7 mil reais e corrigiu. Então, assim, nessa cidade, a gente precisa buscar uma linguagem, buscar um meio termo, buscar novas lideranças. Agora, como você colocou, Fernando, não basta, digamos, ser o novo pelo novo. Né? Tem que ser o novo com um pouco de projeto, de ideia, de concepção. Em Conquista nós temos já excelentes nomes que estão se projetando, né, dentro do PT e fora do PT. Eu posso dizer aqui, os nossos 4 vereadores são excelentes vereadores. Inclusive agora teve
um jovem lá que se lançou, teve 18 mil votos para deputado federal, né? O nosso Alexandre Xandó, tem Fernando Jacaré, tem Viviane, tem Valdemir, o PCdoB tem Dr. Anderson, tem jovens que estão lá na política, né? Ou seja, que podem, tem Fabrício também, que é deputado estadual, faz o nosso campo, né? E tem Valdenor, que foi reitor da universidade, 2 mandatos, já tem uma experiência, né? O que nós queremos levar para a conquista é isso, é esse debate, um pouco de tradição, mas também um pouco de inovação, porque realmente a juventude está querendo, né? A juventude, na minha maneira de entender, a juventude foi decisiva na vitória de Lula no segundo turno, e a gente precisa abrir espaço, não só para cargo, mas também para que essa força juvenil possa influenciar. O nosso governo está fazendo uma revolução na infraestrutura educacional. Eu e Valdenor, nós temos investido muito na área da cultura. É um outro campo também que da inovação do nosso mandato, nós apoiamos a Feira Literária de Mucugê, que é uma feira gigante hoje, né? Distribuímos livros. É uma das maiores do interior hoje, do interior, e eu quero, inclusive, agradecer aos presidentes da ALVA, todos eles, né? A Marcelo Nilo, a Coronel, a Nelson e agora a Adolfo, né? Que todas as vezes que a gente solicita edições de livros para poder distribuir nas escolas públicas, na Chapada, eles aprovam. Agora mesmo a Adolfo autorizou já a edição de livros para distribuir nas escolas públicas. Francis tem livro publicado pela Assembleia, né? Sim, eu conheço. Tem um ainda que está na gaveta, né? Publicado ainda, tá? Tem um que é o de Juraci, saiu, que é sobre Jorge Calmon, que já saiu, né? Já tem 10 anos, e tem um que está no prelo, não saiu ainda, que é sobre o ex-governador Juraci Magalhães. O primeiro período dele aqui. O primeiro de Juraci Magalhães, né? Que vai ser importantíssimo, né? O cara viveu 96 anos, então foi só o primeiro período. Ele chegou com 20, 24, 25 anos, né? Ele chegou ali por Alagoinha, lenços vermelhos, aquela coisa da Revolução, né? Deputado, uma coisa que o senhor tem uma formação acadêmica que permite uma reflexão sobre o posicionamento histórico da própria esquerda, né? O senhor conhece a formação da esquerda, dos movimentos sindicais, a partir da própria formação acadêmica, da produção intelectual do senhor. É possível fazer reflexões constantes, estando parte dessa esquerda? Como é que funciona isso para o senhor, enquanto produtor de conhecimento e militante? Olha, isso é uma pergunta difícil, mas veja, a tradição dos reformadores sociais, não só socialistas, comunistas, trotskistas, né? Mas a tradição dos reformadores sociais foi sempre entender um pouco o mundo, né? E apresentar fórmulas para a mudança do mundo, desde o Velho Testamento. Veja que os profetas são as grandes vozes contra a opressão, né? Os profetas vêm primeiro e os messias vêm depois. Mas o que é que acontece com o profeta? É fácil você apregoar. Quando você começa a organizar, aí é mais difícil, né? Você vê que, né, os profetas, quando o Cristo aí ele começa a abolir. É o nosso caso da política, né? Enquanto intelectual a gente pensa, reflete, às vezes faz boas reuniões, mas na hora da prática vem os interesses, vem as contradições, vem o imediatismo da política, né? Dos resultados. E às vezes há uma separação entre o ideal que você pensa e o prático. Mas, de fato, o nosso partido precisa, e é isso que a gente está tentando agora mostrar novamente, né? Investindo na cultura, fazendo os debates, ou seja, a ciência, é importante que a gente reformule também a vida da juventude. Não dá para mais... Eu fui professor, quando eu dava aula no início, era só a lousa e o giz. Depois evoluímos para o mimeógrafo a álcool, depois mimeógrafo a tinta. Quando eu voltei da aula em 2009, né, eu tive que levar 3 meses aprendendo, porque era tudo computador e pendrive. Foi um sufoco, né? E logo depois as chamadas, né, os quadros, as lousas inteligentes, né? Então o mundo mudou. Quer dizer, antes, eu fui aluno de Jorge Calmon. Né? Eu fui aluno de Jorge Calmon. O professor Jorge Calmon, ele dava uma disciplina chamada História da América, às 17h30, na UFBA, né? Era apontamento. Se você faltasse a aula dele, você tinha que ir na casa do colega pegar o apontamento. O apontamento, porque era o que tinha. Hoje, meu Deus do céu, é muita coisa. Então, precisa mudar também, né? Voltando a esse tema da teoria e da prática, né? A própria educação, ela precisa se adaptar a esse mundo, né?
a única fonte de informação era o professor, ou em casa, ou o padre. Você não tinha mais no mundo rural, sobretudo nas comunidades rurais. Mesmo Salvador, no período em que eu vivi aqui, que estudei, você tinha que ir para a aula, porque era o livro, pelo menos você tinha já o livro e tal. Hoje, meu Deus do céu, é muita coisa, né, França? Então, assim, e Fernando, então a gente precisa, né, pensar o mundo e praticar, não só na política, mas na vida real. Veja no caso aqui dessa bela estrutura que vocês estão aqui, né, internet, jornalismo ao mesmo tempo. Antigamente, né, era o linotipo, né, saía o jornal, o principal jornal daqui saía, ia de carro até Vitória da Conquista a noite inteira para chegar lá de manhã, 10 horas, para entregar da banca os jornais, né? Hoje a notícia é instantânea, né? Então, a política também tem que se adaptar a esse mundo novo. Falando em educação, a gente sabe que foi um dos pontos, assim, os calcanhar de Aquiles na campanha eleitoral, foi muito explorada pelos adversários, eu acredito que de maneira legítima, porque os índices da Bahia, né, são baixos. Como é que o senhor está enxergando isso e como é que se faz para mudar essa situação, né? Porque realmente a Bahia ela está lá no final nos índices do IDEB. É um desafio, viu, Francis, viu, Fernando? É um desafio. Porque, repare, na verdade, o Estado ele tem hoje 800 mil alunos matriculados, basicamente no ensino médio. A grande responsabilidade para o ensino fundamental, né, quer dizer, educação infantil, da creche ao primeiro ano, e fundamental 1 e 2, é responsável do poder municipal. E, na minha maneira de entender, isso internamente nós discutimos, os governos, os 2 primeiros governos nossos, né, o terceiro governo ali, estadual, cuidam muito só digamos assim, do papel do Estado. A partir do 4º governo, e aí já com o nosso secretário Jerônimo Rodrigues, ele repensou e voltou a fazer uma parceria mais forte com os municípios. Porque o resultado da educação é, de fato, né, um conjunto de atores, inclusive a rede particular. Agora, a grande, digamos assim, o grande viés, o grande vetor é infraestrutura na rede estadual, mas não vai resolver o ensino fundamental, porque muitos municípios têm muita dificuldade. Lamentavelmente, esses 7, 8 anos do governo federal, também os municípios foram abandonados com projetos. No governo do presidente Lula, você poderia construir escolas municipais, quadras municipais, tinha uma parceria muito forte, né? Então, eu acho que o nosso governo ele vai precisar, claro, cumprir o principal papel dele, que é a responsabilidade do ensino médio. Vai ser umas 600, mais ou menos, a 700 escolas de tempo integral, né? Isso vai ser uma revolução. E tem que, ao meu ver, também estreitar mais os laços com os municípios, no plano federal e estadual, para você reforçar também a educação, digamos, infantil, a educação do ensino fundamental. Mas, para além disso, Francis e Fernando, veja, não basta. Se nós não tivermos também a mentalidade, é preciso cuidar mais dos professores. É preciso ter uma relação mais amorosa, afetiva e material. E parte do professorado a gente sabe que não tem sido atendida, não tem, né? Inclusive, a gente tem recebido queixas, não é? Tanto no plano municipal como no plano estadual. Agora mesmo, por exemplo, o piso salarial está uma confusão danada nos municípios. Os municípios não têm recursos para poder bancar o piso. Né? E ainda tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que alguns municípios acabam impactados, né? Por conta dos pisos. Tem o piso da educação, tem o piso agora da enfermagem. Todos esses entes federativos acabam impactados com essas mudanças legislativas que vão olhar a ponta, né? E nem sempre os deputados federais estão olhando para a ponta, o executivo federal tem essa dificuldade, né? E é preciso colocar recursos federais para garantir, porque não tem como. E aí, quando você bota o piso, você tem também a carreira, né? Ele repercute nas grades seguintes, nos níveis seguintes, nas classes seguintes. E como, historicamente, você tinha, nos municípios, você só tinha professor formado na escola normal.
ou no máximo licenciatura curta. Hoje você tem doutores e mestres, que foi uma revolução. Doutores e mestres hoje nas redes municipais. Então é preciso pensar um novo plano de carreira que garanta esse piso e uma boa remuneração para os professores, não é? Inclusive os inativos também, porque os inativos estão fora, geralmente, dessas fórmulas aí. Mas você tem razão, que a educação a gente precisa... Eu acho que Jerônimo, ele vivenciou essa transição do governo Rui, de Wagner para Rui, né, colocando essa questão como central, e ele está investindo muito. Além disso, também precisa envolver as nossas universidades estaduais, os nossos parceiros. Nós, inclusive, temos ajudado muito, né? As escolas agrícolas, colocado emenda, colocando recursos nossos para poder valorizar, enfim, criar um movimento cultural muito forte para a gente fazer a revolução na Bahia. Eu vou aproveitar esse gancho. O senhor foi para a Vitória da Conquista e pegou a expansão da rede universitária para o interior do estado. Nós temos aqui a UNEB, a UESB, a UESC e a UF são as principais, são as únicas universidades. A UNEB com a estrutura de multicamp, né, que está presente em diversas cidades da Bahia. A UESB também é multicamp, né, porque tem Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Isso. E o que eu percebo ao longo dos últimos anos é que não houve uma expansão direta do ensino superior estadual. A UNEB manteve boa parte dos campi que já existiam, a UFES amplia a quantidade de cursos, a UESB também ampliou cursos, a UESC também, mas você não tem um investimento do Estado no ensino superior em outras áreas, apoiando basicamente na expansão do ensino superior federal, com a chegada da Universidade Federal do Oeste, a Federal do Sul da Bahia. Só que a gente sabe que não é suficiente para a demanda reprimida que nós temos de formação superior. Por que o Estado não conseguiu avançar ainda mais nessa política de expansão das universidades para o interior do Estado, o senhor que vivenciou esse momento inicial? Veja, Fernando, o nosso déficit era muito grande nos anos 70, 60 do ensino superior. Você não tinha sequer licenciaturas, né? Você não tinha professores licenciados em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Lagoinha, Juazeiro, em número suficiente. 90% dos professores da rede pública era professor da escola normal, aí tinha lá uma especialização rápida e eram profissionais liberais, era médico, era advogado, era biólogo, era agrônomo, que davam aulas no ensino médio, né? Então, a prioridade, de fato, digamos assim, na segunda metade do século XX, era você dotar professores com licenciatura. E o papel das universidades, ou melhor, as universidades se expandiram a partir daí. O caso da UNEB é um pouco diferente, porque foi o Centro Industrial de Aratu e o Polo que trouxe o CETEBA. O CETEBA, a origem da UNEB é o CETEBA, né? Que para formar mão de obra, etc. Depois ela se tornou universidade estadual. Agora, o que é que aconteceu, digamos aí, nesses últimos 20, 30 anos aí? Uma expansão gigantesca da rede privada. E a partir do governo Lula, né, dos institutos federais e das universidades federais. E a Bahia acho que aproveitou bem. Como era o estado que menos tinha universidades federais, nós aproveitamos bem, né? Minas Gerais é um negócio fantástico, né? Mais de 13 instituições federais, né? E agora está mais ou menos equilibrado. Voltando a sua pergunta agora do papel do Estado. Como nós temos um déficit muito grande também do ensino médio do Estado, hoje os distritos têm ensino médio, né? Vitória da Conquista estão 11 distritos, né? 12 distritos, porque tem o da sede. Todos os distritos rurais têm ensino médio. Foi uma grande revolução, né? Que era a prioridade no meio do Estado. Agora, é uma sugestão nossa, inclusive nos debates nossos internos, nós já colocamos isso aí, temos que repensar o papel das nossas universidades estaduais, muito provavelmente concentrando na pós-graduação, porque como o ensino à distância, como as particulares, toda essa estrutura privada derramou cursos à torta e à direito pela Bahia, que é uma coisa boa. Eu acho que o papel das estaduais agora é de dar uma
uma burilada nesse pessoal, quer dizer, com mais capacitação, com mais especialização, com mestrado, com doutorado. Por exemplo, a nossa universidade, a UESB, tem curso de doutorado de ponta na área da física, ou melhor, na área da bioquímica, ou seja, né, e muita gente formada só com a graduação está dando aula lá nesses municípios menores, né, que podem ser podem se tornar um grande público para nossas estaduais. Eu acho que se a gente mantiver essas 4 estaduais com uma boa estrutura, com recursos, ela cumpre um papel estratégico importante, não é? Vamos ver agora o que é que o presidente Lula está pensando para também repactuar, porque muitas universidades não foram implantadas completamente, né? No nosso caso, qual é o nosso projeto lá? É transformar o campus Anísio Teixeira na Universidade do Sudoeste da Bahia. Aí sim, levando para... o campus da UFBA, né? Que já tem lá. Hoje são 7 cursos com doutorado na área da saúde, né? Além da UESB, que é pública, e além do IFBA também, que é público, né? Hoje nós temos 3 cursos de medicina em Vitória da Conquista, 2 em Tapetim, 2 em Guanambi, 1 em Brumado e 1 em Jiquié. Medicina, de bom nível, né? Então o mundo mudou muito nos últimos 30 anos. Mas voltando ao seu tema é fundamental, né? Porque nós temos aí, por exemplo, os polos econômicos, você tem Juazeiro, tem agronomia, como chegar com as nossas universidades também para o setor produtivo, né? Fazendo dessas ações produtivas, né? Produzindo pesquisa, exatamente, desenvolvendo, porque a gente pega como as grandes universidades de referência aqui do Brasil são a USP e a Unicamp, que são universidades estaduais do estado de São Paulo. Não estou comparando porque o dinheiro que São Paulo tem não dá para comparar com o dinheiro da Bahia. Mas há uma perspectiva, ou pelo menos uma expectativa, de que a gente se torne um campo produtor de conhecimento, né? É o nosso desejo. E se perdeu no meio do caminho, né? O governo, infelizmente, não conseguiu avançar tanto como imagino que o senhor desejaria. Sem dúvida. Agora, só um detalhezinho, né? Você sabe que a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada por Anísio Teixeira. Era do Distrito Federal. O Anísio, ele foi secretário de Educação, de Instrução Pública, com 24 anos de idade. Aos 28 anos, ele vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil. Em 34, no Rio de Janeiro, ele foi convidado e foi secretário de Educação no Rio de Janeiro. E foi lá que ele fundou a Universidade do Distrito Federal, que se tornou depois a UFRJ, né? Aí veio o golpe, né? Getúlio tirou ele, acusando de comunista, ele voltou para Caetité, e aí o Otávio Mangabeira trouxe ele de volta em 46, 47, foi quando ele montou essa ideia da democracia da educação, e depois a UNB, né? Aí ele foi também vice-reitor da UNB, junto com o nosso Darcy Ribeiro. Um baiano que não é tão celebrado quanto deveria. Exatamente, né? Ali de Caetité, do sertão da Bahia, realmente é um gênio extraordinário, né? E nosso campus lá é Campus Anísio Teixeira, leva o nome dele em homenagem, que na época foi Naumar Filho, que foi reitor, que sugeriu o nome dele e tal. E a nossa ideia é transformar... Naumar especializado em fundar a universidade, né? Ele é considerado um dos revolucionários aqui na UFBA, fundou a Universidade Federal do Sul da Bahia, aí o campus lá de Vitória da Conquista, é um cara... E hoje está na USP, né? Hoje ele está na USP. Está na USP agora, tá na USP, é visitante lá, aposentou. É um ser humano extraordinário, o professor Naumar. Se o senhor estiver me ouvindo, um grande abraço, viu? Na época eu era prefeito de Conquista, né? A gente conseguiu, colocamos na raça, colocamos, né, os primeiros cursos, né, lá o funcionário, inclusive, nas instalações do SUS de Vitória da Conquista, né? Foi muito legal essa experiência dele, conhecido internacionalmente, né? Ele com Boaventura Souza Santos, botou uma nova universidade, ou seja, nós temos muitas ideias, muitos teóricos, é preciso aproveitar esse teórico na prática. O senhor falou aí sobre formar pessoas para ocupar vagas do setor produtivo, né? Há poucos dias a gente conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, e falamos da gravidade que está a indústria baiana, né? Dados da CEI, inclusive, ligada à Secretaria de Planejamento, falam que a Bahia caiu quase o dobro em termos de capacidade industrial em relação ao Brasil. Enquanto o Brasil caiu 12%, a Bahia caiu 22%. É verdade. E existe uma problemática nos distritos industriais. Um deles é o de Conquista, né, o Distrito Industrial de Conquista. Além disso, existe lá a demanda do polo têxtil,
Como é que vocês estão trabalhando isso e quando é que sai esse polo têxtil? Olha, França, o Polo Têxtil é um projeto que está sendo tocado pela prefeitura, pela prefeita atual. Eu confesso que eu não tenho muitas informações sobre o Polo Têxtil, mas nós temos tido um acompanhamento das demandas do setor industrial, até porque o nosso querido amigo Valdenor, ele é economista, administrador, né? E ele já foi dirigente da SUDIC, não é? E recentemente tivemos uma reunião muito produtiva com o nosso secretário Ângelo. A SUDIC era a antiga SUDIC, que era a superintendência, né, que cuidava dos distritos industriais. Isso, né? Não só para manter as pessoas informadas. As pessoas informadas, que seria, no caso dos Imborés, né, o órgão responsável lá. Né? Lá em Conquista. Houve uma mudança, agora deu mais autonomia aos empresários. Nós tivemos uma reunião com o nosso secretário Ângelo Almeida e Antônio Cabral e Jorge Chiaki, que são dirigentes lá da Associação da Indústria, né? E mais 8 empresários. Eles estão reivindicando realmente um suporte do governo, a melhoria da infraestrutura, mais espaços e também uma legislação. Porque o que é que ocorre, né? As nossas indústrias, sobretudo indústrias médias e pequenas, né? Ela sofre a concorrência desleal de outros centros, né? No caso de Conquista, hoje nós temos a indústria de cosméticos, né? Enfim, de fertilizantes, de plástico, né? Muito boa, muito forte, né? A indústria, por exemplo, né? Material de limpeza também tem. De material de limpeza, né? Tia Sônia, né? Que é uma... a referência. A referência é lá de Conquista, né? E eles estão procurando também espaço dentro do centro industrial, estão tratando isso com o governo, e eu tenho certeza que essa pauta o nosso secretário vai levar com muita firmeza, e teve uma reunião muito produtiva. Agora, o grande drama nosso é o projeto nacional, porque o mundo, né, essa concorrência internacional da China, dos chamados ex-tigres asiáticos, né, que quase ninguém fala mais esse termo, né, tigre asiático. Não falam mais. Mais os BRICS, né? Começou ali, né? Os Estados Unidos, para poder se livrarem das exigências, liberou, né? Aí tomaram conta, agora estão morrendo de medo, porque a China fabrica... Provavelmente vai superar, né? Do jeito que está aí. Até imagem de santo a China fabrica. Né? Fabrica. Quer dizer, ela que é comunista, que teoricamente, né? Até imagem de santo ela está vendendo. Né? Então, quer dizer, virou uma oficina do mundo. Né? Então é preciso, claro, não sei, digamos assim, até onde vai a nossa capacidade na Bahia dessa... Agora é preciso gestar um projeto. Qual seria a principal vocação industrial de Conquista? Como assim que você fala? A vocação industrial. A vocação assim de Conquista. Nós temos hoje lá todo esse material de limpeza, né? Plástico também. Há uma manufatura de leite, de produtos derivados da pecuária, não teria? Assim, em grande escala, não. Em grande escala, não. Aí é mais Itapetinga, não é? É mais Itapetinga. O nosso potencial hoje seria um pouco madeira, minério, né? Mas como hoje mesmo, o forte são esses setores, né? Hoje nós temos lá fertilizantes, fabrica fertilizantes, nós fabricamos muita coisa de plástico, copos, bandeja, tudo essa parte de plástico a gente produz lá. Nós produzimos também o forte, muito forte, tem 2 grandes empresas lá que exporta para o Nordeste, não é? Tem um potencial, agora é preciso também que o governo faça esse mapeamento, né? Essa coisa, por exemplo, de frutas, por exemplo, lá Livramento ali tem muitas frutas, produz muitas frutas, a Anagé também produz relativamente, que dá para industrializar, mas isso vai precisar uma formulação de um plano de governo para a gente acelerar esse processo de reindustrialização da Bahia, que começou agora, né, com a chegada da empresa aí a BYD. Está chegando aí. E a Petrobras também, que parou de investir na Bahia, né, que é forte. Nós estamos cuidando da infraestrutura, estamos tentando levar gás para poder servir de suporte, né? A duplicação da Rio Bahia, já tem um novo aeroporto. Essa é a reivindicação histórica, né? Já tem um novo aeroporto, ou seja, a água também, que é uma exigência para abastecimento humano, nós estamos fazendo uma grande represa para poder melhorar.
Essas condições, digamos, prévias estão sendo tomadas. Agora, a política industrial vai precisar realmente de uma determinação, uma orientação do governo. Essa reforma tributária deve estar trazendo algumas novidades aí, confesso que foi ontem, né? Está sendo hoje, porque até o destaque está sendo votado, acho que agora de manhã, para ver se isso traz novidades aí para o interior da Bahia. Antes da gente ir para a parte mais lúdica do Projeto Prisma, a gente tem uma manchete que nós sempre usamos para comentar, né? Os nossos convidados falam sobre assuntos relacionados a ele. E aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete, a manchete que a gente vai usar, que é para trazer um assunto que a gente já falou, mas para trazer de maneira mais incisiva. Paulinho, consegue colocar aí, Paulinho? É a de conquista, a primeira. É exatamente Zé Raimundo confirmando a composição do grupo para lançar Valdenor e retornar domínio em Vitória da Conquista. A gente já falou sobre isso, mas só para que os nossos espectadores e ouvintes entendam em que pé está a candidatura de Valdenor. Já existe uma articulação, por exemplo, com o PCdoB, que eternamente Fabrício Falcão deseja ser candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Qual é a situação eleitoral do Valdenor nessa construção para 2024? Olha, já tivemos internamente, o partido já criou todo um ambiente de debate, de discussões e já decidiu. O PT já decidiu que o pré-candidato é o nosso deputado federal Valdenor Pereira. Internamente também, aí agora na federação, estamos fechando, formalmente não houve ainda um encontro ou um congresso da federação, mas já há muitas conversas com o presidente do PCdoB e Fabrício, é o Glauber Rocha, o nome do presidente do PCdoB. Glauber, um abraço para você, querido, é um jovem que está dirigindo, né? Isaac, que é o nosso presidente do PT, e Ricardo Marques, do PV. Os três já se encontraram com o Valdenor, estão já afinados. E, simultaneamente, paralelamente, melhor dizendo, o Valdenor está conversando também, os primeiros contatos, ele já foi autorizado pela executiva do PT e também tacitamente pelos outros partidos a iniciarem já algumas conversas. Com a Lúcia Rocha, que é do MDB, uma vereadora que tem bastante inserção popular, com outros partidos, ou seja, está sendo construída toda, eu diria, todo o clima está sendo construído, esse clima, e a decisão virá mais adiante. Mas, com certeza, está muito boa a articulação, eu tenho certeza que será um pré-candidato muito forte, com a capacidade de retomar o nosso projeto em Vitória da Conquista. Essa escolha antecipada melhora o ambiente para uma disputa em outubro de 2024? Porque o PT aqui em Salvador, às vezes, adia, como foi em 2020, e aí apresentou de início em cima da hora, o resultado não foi tão bom. Essa antecipação lá em Conquista, de alguma forma, facilita a pavimentação da candidatura de Valdenor? Facilita, é necessária, porque também um dos erros nossos em 16 e 20 foi a demora da decisão. Em 16, a minha candidatura só foi, digamos assim, consolidada no dia 20 de junho do ano eleitoral, né? Em 16. Em 20 foi um pouco antes, em abril mais ou menos. Né? Mas ainda assim é pouco tempo, né? No processo político. Muito em si, mas é uma confusão doida. E agora não, agora teremos aí um ano para poder construir a leitura da cidade, o diálogo com a cidade, um diagnóstico, sentir as reações das pessoas, não é? Ou seja, eu acho que não sei porquê, mas em todos os lugares estão assim, viu? Parece que as eleições vão ser amanhã. Não sei se aqui no Bahia Notícias se vocês sentem isso, mas é impressionante. É porque a gente vive de notícia política, então a gente acha que sempre vai ter eleição no dia seguinte. Impressionante, mas os outros anos demorava um pouco mais, mas agora, onde você chega, quem vai ser candidato, não sei o quê. Impressionante. Não sei se foi esse clima nacional de democracia que a gente respirou, não sei. Eu sei que é uma coisa nova. Nesse encontro, que inclusive saiu essa nota, eu lembro que eu conversei com o senhor e falei
porque foi um outro convidado nosso aqui do Prisma, o presidente da UPB, o prefeito de Belo Campo, Quinho, né, que deixou, não disse expressamente, mas a gente sabe que... Aliás, ele disse que tem interesse, né, em colocar o nome dele à disposição. Não necessariamente em 2024. Né? Enfim, e aí eu me lembro que o senhor deu uma resposta na época. Eu queria que o senhor falasse mais uma vez aqui para os espectadores sobre a possibilidade de Quinho ser prefeito de Vitória da Conquista, se ele tem condição. Olha, eu acho que como as eleições vai ser no próximo ano, ele não pode ser candidato, né? Ele está lá em Belo Campo, é prefeito de Belo Campo, né? O desejo eu acho que é legítimo, né? Qualquer um pode sonhar, né? Sonhar, o desejo é o que move o ser humano, né? Necessidade, desejo, aspirações, tal, sonho, né? Eu acho que é legítima a pretensão dele, né? Mas eu acho que está muito cedo ainda, porque, né, ele é prefeito de Belo Campo, né? Valdenor é o nosso pré-candidato lá em Vitória da Conquista, né? Mas sem dúvida é uma liderança jovem que tem futuro na política, na região, sem dúvida alguma. Deputado, a gente aqui no Projeto Prisma também pergunta coisas que fogem do padrão das entrevistas. E aí uma das primeiras perguntas que a gente faz é o que o nosso convidado gosta de beber quando não está na atuação política. O senhor gosta de bebericar que tipo de bebida? Olha, água, muita água. Porque eu sou maratonista não, eu sou trilheiro, eu gosto de fazer trilha, minhas caminhadas, né? Aí geralmente eu faço 3 vezes na semana, 10, 12 quilômetros, né? Caminhada, mas aí o trotezinho também, né? Para manter o coração, a aeróbica, né? E depois da água de coco. Depois da água de coco, um vinho. Conquista é fria, né? Uma cidade fria, né? No inverno. Tem algum vinho de preferência? Alguma uva, alguma coisa assim? Um vinho. Olha, o vinho, mas também está muito em moda, né? As cervejas gourmets, né? E lá em Conquista tem bons fabricantes de cerveja, viu? Bons fabricantes. Eu não conheço nenhum de Conquista. Não. Tem uma Mata Branca. Luiz, mandar um abraço para o Luiz aí, ele é um cervejeiro. E conheci o presidente, coincidentemente, aqui em Salvador. O Zeda é o presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia, viu? E que conhece a Vitória da Conquista, né? A cerveja artesanal, porque também ela eu diria assim, além de nutritiva, ela é saudável, né? Sem muitas químicas, né? E um vinho, né? Geralmente é o que assim, normalmente, socialmente, o que eu gosto, né? Agora aqui em Salvador, viu? No verão cabe também um espumantezinho, viu? Viu? E aí tem que ser o Terra Nova, né? Tem que ser o Terra Nova aqui do São Francisco, né? Casa Nova Juazeiro, né? Juazeiro, que é um vinho premiado internacionalmente, né? Quais são os hobbies do senhor? Olha, eu gosto muito, joguei baba a vida inteira, né? Foram 27 anos, a gente teve um baba famoso lá em Vitória da Conquista, né? 27 anos de baba. Valdenor saiu 2 anos antes, 25 anos, né? Era um baba da UESB com o Inocop. E futebol, eu gosto, amo futebol. Torce para que time? Torço pelo Vitória, aqui na Bahia, né? E Vitória da Conquista, naturalmente, né? Nacionalmente, o Vasco, eu gosto do Vasco, né? Vitória... Então tá passando raiva, Vitória, né? Nacionalmente... Sofrendo, né? Aliás, eu brinco sempre, a diferença minha de Valdenor é que ele é flamenguista, eu sou vascaíno, né? Mas é uma parceria muito forte. Adoro futebol, cinema também, né? Eu sou de uma geração que nós íamos... Tem algum filme marcante na vida do senhor? Há muitos filmes, né? Mas, por exemplo, né, a gente ia o clube de cinema, né, aqui de Walter da Silveira, que foi jornalista, né? Eu vi ainda ele. Tem a sala Walter da Silveira. A sala Walter da Silveira, que era um grande intelectual, né? Fui na Polônia. Ele introduziu o cinema como um veículo de política de massa, de cultura de massa, né? E foi professor de Glauber Rocha, né? O Glauber aprendeu com ele, né? E Caetano também escrevia, né? Caetano escrevia crônica no Jornal da Bahia, que quando João Falcão rompeu com o Partido Comunista, né? Que era do momento, aí fundou o Jornal da Bahia, né? E o Glauber ali era, né? Sim, mas você estava dizendo algum filme marcante do Mas senhor? agora, voltando aos vinhos, viu? Os vinhos tem um vinho... Gostou do tema vinho. E pode falar, pode falar. Pode? Pode falar? Pode falar? Pode sim. Tem um vinho brasileiro que é
É o lote 43, da Miolo. É um vinho muito, muito interessante, viu? É muito original. Não conheço, não. Vou procurar depois. O voto da Miolo. E o espumante aqui do São Francisco, né? Agora o São Francisco tem dado... Né? Eu fui para uma festa de Réveillon, eu bebi uma caixa desse espumante. Não deu bom, não. E está chegando na Chapada. O da Chapada eu não conheço. Eu ainda não bebi, não, da Chapada. Em Mucugê, está chegando em Mucugê. O pessoal, os empresários lá são até amigos de Valdenor, porque Valdenor a gente faz lá a feira literária, né? E tem parentes também em Conquista, né? A família está fazendo um grande... Eu não conheci ainda, né? Mas você falou... Eu perguntei de filmes, tem algum marcante na vida do senhor? Olha, eu gosto muito dos filmes sobre a Guerra do Vietnã, do Stone, Oliver Stone, né? Marcante. Os filmes de Kurosawa, os filmes japoneses, o cinema japonês, né? Além, evidentemente... O bom quando a gente vai para a parte intelectual é que foge dos blockbusters total. O Kurosawa é um grande cineasta, né? E filme, quer dizer, cinema... Glauber gosta de... Glauber, sobretudo para estudar, para ver. Agora, o filme do Glauber, o mais é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque os outros filmes dele são mais... são experimentais demais. Muito experimentais. Em transe mesmo é uma loucura. Tem que ver 2 vezes. O Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro são os 2 filmes dele. Tem o Barra Vento também, que é o primeiro filme dele, né? É um filme, uma narrativa bem simples e tal. Eu gosto muito de cinema. Séries o senhor curte? Essas séries... Na pandemia, eu descobri aquela série sobre o Oriente, a Turquia. Sobre... o fundador da Turquia, que unificou ali, né? Quem teve aqui e falou dessa série foi Adolfo Menezes. Ele disse que assistiu 2 vezes essa série, salvo me engano. Agora eu não vou lembrar o nome dela. Eu até brinco. É muito interessante, né? Eu fiquei lendo um pouquinho ali sobre o Oriente, né? Uma série muito interessante, um pouco violenta, depois... Assim, eu procuro ver filmes também, alguns filmes africanos, né? Alguns filmes africanos, muito interessantes também. Os filmes iranianos, né? Muito interessante esse filme. Tem um chamado O Pote. Esse filme é de Kiarostami, né? Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami, né? O Pote. Tem aquele que concorreu com Central do Brasil, né? Com a Central do Brasil do nosso cineasta, né? Na época era um filme iraniano. Agora, o cinema iraniano é muito original, muito original. Eu assisti um filme que era de um menino cego. Eu não vou lembrar o nome do filme, não. Mas o filme era tão denso, tão pesado, que eu terminei o filme querendo me matar. Eu disse, não tenho condição de assistir esses filmes, não. Poéticos, né? Melancólicos. São muito tensos, são bem pesados. Agora, tem um pote, que é muito interessante, porque assim, o pote quebra e os meninos precisam beber água. Fazer o quê? É uma escola, né? E tem outro também, Onde Mora Meu Amigo, né? Que é também sobre educação. Muito bom, muito bom. Isso. E tem um filme, um filme espanhol, esse é marcante, é lindo esse filme, que é A Língua da Mariposa, que é um filme sobre um professor e uma criança, né? Aí vem o nazismo e tal, A Língua da Mariposa. Vou procurar depois. Um filme leve, um filme extraordinariamente sensível, né? Culinária, o senhor gosta de cozinhar ou de comer? Eu faço culinária. No meu jardim eu tenho um pé de jabuticaba, eu tenho um pé de uva e um pé de amoras. Um pé de figo que não dá muito, não. O pé de amoras eu faço geleia e faço também geleia de jabuticaba. 60 quilos, geralmente de jabuticaba, 20 quilos de amoras, né? Faço geleia. E meu pé de uva, que é uma uva brasileira, né? São duas. É Isabel e Bordeaux. Bordeaux com teola, e não é aquela Bordeaux lá da França, não, né? 60, 70 quilos de uva eu colho no meu quintal, no jardim. Nossa! Só não aprendi a fazer o vinho, viu? Viu? Jardim produtivo. Agora eu faço umas comidinhas em casa, eu gosto de fazer um feijão tropeiro, né?
Muqueca também, né? Muqueca também, eu faço uma muqueca. Veio do Recôncavo, tem que saber um pouquinho, né? E qual o destino aqui na Bahia ou fora da Bahia que o senhor gosta de ir ou que gostaria de voltar? Olha, todo o meu recesso, eu tiro 5, 6, 7 dias para conhecer um pouco o entorno da Bahia. Hoje eu posso lhe dizer que eu conheço, até por conta de minha mulher, minha companheira, Vanete Souza, que é historiadora. Um beijo, viu, amor, para você. Tá organizando agora um livro sobre a independência. Aí a gente viaja um pouco para conhecer a Bahia. De Mucuri até os Cânions de São Francisco eu já visitei. Né? Lugares muito bonitos. Agora mesmo no Carnaval eu estive na Serra do Barbado, fiz até 1900 metros. Aí no final ia ficar mais 2 dias lá. Serra do Barbado, localiza aí o nosso espectador. Fica em Abaíra, Rio de Contas, são os três pontos mais altos do Nordeste. Barbado, Serra das Almas e tem um outro, esqueci o nome agora. São os mais altos. Abaíra, você desce ali, né? É perto da nascente do Rio de Contas, né? Rio de Contas, que é na Serra do Santana, onde acharam o ouro. Foi ali que até hoje tem um povoado chamado Catolés, que lá, depois da chuva, as pessoas acham ouro lá, até hoje. Aí eu viajo muito assim, né? A Bahia, né? Um pouquinho, os museus, né? Salvador, por exemplo, todas as férias eu visito todos os museus de Salvador. Eu, meus sobrinhos, os amigos. Você é deputado, você imagina, você não conhece a Bahia. Agora, tem um cantinho da Bahia que eu não fui ainda, entre Piauí, Tocantins e lá naquele cantinho. Ali na Matopiba, né? Mas bem no fundo lá, porque eu já passei ali para Barras, atravessei Campo Alegre de Lourdes, fui em São Raimundo Nonato, que é um lugar que todo brasileiro precisa conhecer. Você tem lá o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Que já fica em outro estado. É Piauí, né? É 100 quilômetros ali da Bahia, 100 quilômetros. É fácil de chegar. É um lugar lindíssimo, muito original, né? E a última pergunta, qual a playlist de Zé Raimundo? O que é que o senhor ouve de música? Eu ouço de tudo. À noite, né? Eu ouço de tudo, inclusive a rocha, não tenho preconceito. Né? À noite, para você não dormir, você tem que colocar lá, né? Agora, assim, os meus vinis, né? Muita coisa de música latino-americana, muita coisa de samba de raiz, não é? Sambas enredos, eu gosto muito de samba enredos, né? Muito forró, de tudo, né? Tem algum músico, cantor, banda predileto? Paulinho da Viola, Milton Nascimento, né? Milton Nascimento. Eu preciso confessar, eu achei que eu não ia ver Milton Roberta Sá cantando ao vivo, Betânia, né? Linda, maravilhosa. Aí eu fui pro show do Coldplay no Rio, e aí quando o Milton subiu no palco e começou a cantar, aí eu disse, zerei a vida. Eu vi Milton Nascimento ao vivo, e ele já está bem debilitado, né? Mas é uma figura incrível. E lá em Conquista você tem os talentos. Em Conquista, aí a admiração é Lomar, né? Lomar Figueira, os nossos amigos, Carlos Pita, Fábio Paz, que foram meus colegas de universidade, né? Xangai. E a gente com Xangai, tem coisa que você admira, curte, não é? Tem muita coisa. Aqui na Bahia, os nossos sambistas tradicionais, Ederaldo Gentil, Nelson Rufino, né? Marcante, Riachão. Né? O outro que é o grande compositor, meu Deus do céu, é Roque Ferreira. Roque Ferreira é um monumento. É um monumento, Roque Ferreira. Ele tem um trabalho, os meninos de Cachoeira, né? Mateus, aleluia, né? Quer dizer, a Bahia, fora os grandes ídolos, Gil, Betânia, né? Caetano. Mas para ouvir, de madrugada, para não dormir, você bota a rocha lá. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao Francis por estar aqui conosco. Obrigado, Francis. Obrigado, Fernando. Obrigado, deputado Zé Raimundo, e foi um prazer aqui bater esse papo. E agradecer ao deputado pela disponibilidade, por ter batido esse papo conosco. Espero que tenha gostado de participar do Projeto Prisma. Olha, é um privilégio, é um prazer. Eu espero que o seu público possa ter conhecido um pouco mais o deputado Zé Raimundo, né? Esse cidadão que veio de origem muito simples, né? E que
encara a vida como uma dádiva de uma energia espiritual, não é? E enquanto vida estiver, estarei fazendo tudo que for possível para poder agradecer esse dom, não é? E na política ajudar a Bahia, ajudar o Brasil, a minha terra, ajudar a Vitória da Conquista, o povo em geral. Eu queria agradecer para você que acompanhou o Projeto Prisma, lembrando que esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção do programa de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço, muitíssimo obrigado ao deputado e a Francis e até a próxima. Pronto.